Chega mais para perto da titia, assim, bem querida. Bem do ladinho. Gente, essa aqui é a Carla Marcos, essa aqui é a Emanuele Uffer, que são as minhas super tutoras. E aí, assim, eu peguei umas, a Manuela me mandou, Emanuele, me mandou algumas ideias aqui de vocês, e a gente está aqui para explicar, ou pelo menos tentar explicar o que a gente tem aqui de dúvida, como é que se diz? De ideias e tal, juntando a de todo mundo, mas não falando de todo mundo, porque não dá tempo. Então, assim, a Manu disse assim, explica a unidade 1 e a unidade 2, porque eu não quero. Ela veio só para aparecer, tá vendo? Ela não quer falar. Então, assim, o que a gente tem na unidade 1 e na unidade 2? Na unidade 1 a gente vai ter um apanhado do que é literatura infantil, e na segunda parte a gente vai ter um histórico da literatura infantil. E eu notei que alguém aqui perguntou ou afirmou que não entendeu a história de gênero com a unidade 1, o outro não entendeu a história de literatura com história, que diz que sempre a literatura traz história. Então a gente vai tentar explicar ou tentar dirimir dúvidas aqui. E a primeira das dúvidas é de uma aluna chamada Raquel Rubental, que ela diz assim, que a dúvida dela é que como é que a gente pode, enquanto formador, preparar atividades que desenvolvam a cultura da leitura. O que ela diz? Que a formação dela como leitora foi uma formação complicada, porque ela lia o que ela não gostava, que lista de leitura obrigatória, e nem sempre eram leituras que ela estava a fim de fazer. O que eu posso te dizer? Formar a leitura é muito difícil. Depende, e eu dou sempre o meu exemplo. Meu pai era um leitor, nós somos 3, meus irmãos odeiam ler e só eu que gosto. Não me pergunto por quê, porque é o mesmo pai, a mesma mãe, a mesma ideia de fazer com que a gente lesse, tudo igual. Comigo deu certo, com eles não deu. Não sei te explicar isso, mas isso que você disse de dar uma lista de leitura que não é interessante, que não é um troço que eu queira, que não me interessa, é o primeiro passo para destruir essa formação de leitura que, por incrível que pareça, não é feita na escola. A formação do leitor é feita pela tia, pela avó, pela vizinha, e a gente tem feito isso, né, ao longo desses sei lá quantos anos. A primeira questão que a gente coloca é essa: como é que você se formou como leitor? Eu acho que, sei lá, não sei se me corrijam, mas eu acho que de 200 alunos, 10 ou 20 se criaram como leitores em escola. O resto tem nada a ver com escola, foi antes de entrar, não é isso? Então, assim, o que eu posso te dizer é, essas listas de leitura obrigatórias que você falou aqui, é o primeiro passo para fazer a gente odiar a leitura. O segundo passo é você fazer aquelas perguntas idiotas, desculpe, mas são idiotas, do tipo, o cavalo caiu e o cavaleiro quebrou a perna. Aí você pergunta, por que o cavaleiro quebrou a perna? Então não são questões de interpretação, não. Elas são questões de identificação. Eu acho que quando a gente entender que não é obrigatório ler aquilo que a escola quer que o aluno leia, e eu estou falando especificamente do ensino médio, que é uma coisa que me dá um nervoso miserável, que eles não gostam de best-sellers, né? Eles odeiam. E eu digo assim, deixa a gurizada ler A Culpa das Estrelas, deixa a gurizada ler John Green à vontade, deixa ler, porque é dessa leitura que eles vão passar para os grandes, cânones da vida. Aí é que eles vão gostar de Machado de Assis, é aí que eles vão gostar de Dostoiévski. Mas deixa o cara ler história em quadrinho, não mata ninguém. Eu me formei lendo história em quadrinho, né? Comecei por aí. Depois eu fui ler Monteiro Lobato. Hoje não existe mais, ninguém quase mais lê Monteiro Lobato, mas eles leem outras coisas. Então deixa que leia.
Eu acho que, para mim, a primeira questão é deixar que o aluno tenha liberdade de ler aquilo que ele esteja a fim de ler. Senão não funciona. Concorda? Discorda? Plenamente. Plenamente, Manu? Viu? Elas sempre concordam comigo, tá? Então, essa é a primeira questão. Eu estou dentro da unidade 1, tá? A segunda é do Arthur Breno Stirmer, eu acho, que vai na linha da Raquel e que diz que a preocupação formal com a leitura de determinadas obras, ao invés de investir em uma cultura de leitura, faz justamente o contrário. Quer dizer, é a mesma ideia. A gente precisa, e eu acho que a ideia dele é ótima, dar atenção à criação de uma cultura de leitura na escola e na interface com a comunidade local, ou seja, dentro da escola e fora da escola. Eu acho que ele tem razão no sentido, a partir do momento que a gente escolariza a literatura, o menino pensa assim, bom, agora acabou a escola, acabou a leitura, não leio mais, né? E é mostrar para ele que aquilo não é da escola, aquilo é da vida dele. Alguma coisa a acrescentar? Não, tá, concorda, tudo certo. A terceira é da Luciana Selbach Donnell, eu espero ter lido certo, que ela diz assim, o objetivo dificilmente do que a Raquel fala é de criar uma cultura de leitura, e coloca exatamente o dilema que a Luciana, viveu, que tinha pouco incentivo pedagógico em sala de aula, pouco debate sobre os livros e pouco estudo sobre eles. E com essa eu venho responder dinâmicas em sala de aula, teatro, debate, colocar o tema em discussão, tudo isso trazer o cotidiano do aluno para questionamento. Eu concordo até certo ponto, porque assim, toda vez que eu faço teatro, eu não estou trabalhando literatura, eu estou trabalhando drama, eu estou trabalhando narrativa. Então é outra estética, né? Não é a mesma coisa, mas ajuda, concordo contigo, faz o teatro, faz o cinema, né? Motiva, exatamente, motiva. E teatro é uma coisa que motiva muito o aluno, que aliás devia ter aula de teatro nas escolas. As escolas aqui no Brasil que estão dando certo são as escolas que incentivam pintura, incentivam dança, incentivam toda essa área que as escolas tradicionais, música direta, tem violão, tem piano, é uma coisa assim absurda, e cada um vai para o seu nicho de preferência, né? Essa é da Luciana, é do Cerro Largo, o polo dela. E depois ela disse que essa é ótima, que ela disse assim, numa outra postagem, que ela não entendeu muito bem essa coisa do que ela falou está na unidade certa, e que ela também não entendeu qual é a relação do texto da unidade 1 com o questionamento da atividade avaliativa. Ela não entendeu. O texto fala da história da literatura e seus contribuintes para tal, mas o que tem a ver com a questão de gênero. O texto não fala de gênero, ou eu estou lendo errado. Luciana, assim, realmente você tem razão, não fala, mas não precisa falar. Quer dizer, a partir do momento em que eu estou colocando uma situação da escola hoje, como ela sempre foi, em que as diferenças entre masculino e feminino são muito bem marcadas, o machinho é machinho e joga vôlei, a menina joga futebol, a menina não pode porque ela é menina, as meninas brincam de boneca, de casinha, os meninos não podem, porque isso não é brincadeira de menino. E se você olhar a história da literatura infantil, ela vai criar essa questão de gênero da maneira mais nojenta possível, que é a seguinte: todas as princesas, vamos supor, nas histórias clássicas da literatura infantil, quando elas estão de castigo, elas vão para a cozinha. Elas sempre vão para a cozinha. Pele de asno, Gata Borralheira, A Bela Adormecida, elas todas vão para a cozinha. Quando elas são princesas, elas vão para o baile. Quando elas são mulheres, elas vão para a cozinha. E a gente não questiona isso. Por que essas princesas, elas não reclamam de nada? Elas só choram com o espetáculo, mas não reclamam de nada, porque elas não podem reclamar porque elas são mulheres. Os homens podem.
Então elas vão para a cozinha, aí você pergunta, mas por que tem que ir para a cozinha? É de castigo, né? A Bárbara Borralheiro vai para a cozinha de castigo. Não, a Branca de Neve é um negócio impressionante, né? Porque ela, além dela ir para a cozinha, ela vai cuidar de 7 anões. Ela vai lavar, passar... Uma princesa... Gente, como assim? E ela não reclama. Aí você pergunta, mas por que os anões moram fora do reino? Porque são anões. Eles são excluídos. Eles não moram junto com os outros. Eles moram longe. E ela vai trabalhar para eles. E assim, né? Feliz. E lava, e passa, e cozinha. Uma felicidade enlouquecida. Mas no fim ela casa com o príncipe. O negócio é casar com o príncipe. E aí você muda. Você sai da cozinha e vai mandar as pessoas que vão para a cozinha. Entendeu? Tudo bem, concordo com você, mas não está lá escrito. Não está. Está subjacente. Tá? Quer falar alguma coisa? Complementar? Não. Quer ver? Essa primeira atividade é sobre o vídeo aquele do Chapeuzinho Vermelho. E aí, que a gente pede que faça a relação de gênero, né? Então, na atividade está bem explicitado. Eu também achei, mas eu concordo, assim, ó. Né? Tem que, explicar. Alguma coisa, Carla? Não, elas estão aqui só para concordar comigo, tá? Depois tem a Júlia Cileprim Maia, que é de... Não fala. Ah, meu Deus. A Júlia de Seberi. Seberi, ela sabe. E ela fez um texto enorme, e ela tem uns comentários bem interessantes, que é da contextualização do período histórico, né? Ou seja, que tipo de literatura infantil se deve produzir nos dias de hoje para as crianças da atualidade? Essa pergunta é complicada porque eu posso muito bem ler a literatura infantil clássica nos dias de hoje, porque eu acho que não mudou muita coisa não, na boa, né? Ainda existe esse problema da menina que é criada pela madrasta e que os contos de fada vão ajudar, que vem com aquelas irmãs horrorosas, aí a menina pensa assim, puxa, até que as minhas irmãs não são tão horrorosas assim, né? Que bom. Então, assim, eu acho que tem contos de fada para a meninada de hoje, o problema é que ninguém lê, né? Os maus tratos do João Maria, abandono. Isso tudo tem hoje em dia. Eu acho que não sei se seria interessante fazer uma literatura só para as crianças do dia de hoje, não sei. Eu, honestamente nunca pensei nisso não. Mas tem histórias ótimas, mas também tem, não sei. Muitas releituras dessas histórias já existem, Se você espremer a história da Branca de Neve, se você espremer a história de João e Maria, só muda, não é no século XIX, não é na Europa, de repente sei lá, no calçadão, mas a história no fundo é basicamente a mesma. Essa que é sua segunda questão, que há vários tipos de criança. Vários, milhares de crianças, de tipos de criança. Aí você questiona o seguinte, basta estar na escola para ler? Não, você não precisa estar na escola para ler. Eu não aprendi a ler na escola, eu aprendi a ler em casa. Como acesso à literatura? Hoje, com a história da polegarzinha, você acessa aqui no teu telefone, né? Você não precisa nem comprar o livro. Você vai na internet e acha um monte. Mas é boa, é ruim, aí vai do pai e da mãe de olhar o que a criança está lendo. Você tem filho, você sabe como é que isso funciona. Como estão sendo formadas, tendo em vista as questões objetivas da educação? Como a estrutura precarizada das escolas e carreira dos professores, os movimentos para tornar ainda mais técnico e pouco reflexivo o ensino. Criatura, isso aqui é assim, é uma crítica que fica muito complicada fazer aqui em meia hora. Isso aí é um papo para a gente sentar e passar uma tarde toda discutindo, né? Porque, principalmente nos dias de hoje, que a gente está vendo os montes, já está vendo esse monte de situação complicada, mas tem muita gente boa brigando. Não sei para quê, mas tá, né? A gente leva
chega para lá de vez em quando, mas eu acho que tem muita gente brigando. E esse negócio de tornar o ensino técnico é uma vontade muito antiga, né, que remonta a uns tempos atrás e nunca deu certo. Retrocede, né? Retrocede. Volta ao passado que já aconteceu e não... Então, acho que não sei, eu acho que não vai resolver isso aqui tão cedo. E eu acho que nós é que vamos mudar, quer dizer, nós não, porque eu já estou me aposentando, mas essa gurizada aqui, vocês é que tem que mudar isso. Ah, professora, puxa, está pegando pesado. Eu sou assim. Não colocar nossas expectativas acima das condições reais da criança. Para mim, essa tua frase aqui, ela mata tudo. Porque as crianças, como elas são diferentes, a gente acha, eu vou dar um exemplo meu, não de criança, de graduação na UFSM. Eu dei aos meus alunos um livro para eles lerem, que era Don Quixote. E achei que eles iam amar. Eu achei. Depois de quase 30 anos de docência, tá? Entreguei. Odiaram. Aí vieram me pedir para eu mudar a leitura. Ah, a senhora não pode mudar? Eu falei, posso. Eu falei, tá, agora eu vou fazer o seguinte. Eu já tinha trabalhado com Don Quixote, né, que eu achei que eles iam adorar, odiaram, então agora eu vou dar para eles um livro bem chato, bem século XIX, bem melado, bem água com açúcar, eles vão odiar. E entreguei para eles A Dama das Camélias, do Alexandre de Mar, falei, bom, eles vão odiar. Amaram. Mas amaram, eles chegaram, professor, que livro maravilhoso. Ou seja, é isso aí que você colocou. A gente coloca a nossa expectativa, né, no lugar da expectativa da criança. Mas não tem como. A minha expectativa não vai ter nada a ver com a expectativa de uma criança de 9 anos, de 8 anos. Né? Eu sou uma avó, eles não, eles estão em outra fase. E aí é que eu digo, vai tentar saber o que eles gostam de ler, né? E a expectativa também com relação a não escolarizar essa questão da literatura infantil, né? Que eu penso que isso é o que acaba desmotivando as crianças, que o professor pensa que necessariamente ele tem que, a partir daquela literatura, tem que, né, direcionar, tem que... responder aquilo que está perguntado. Ou tem que fazer, preencher, e é isso que acaba, que a criança se desmotiva pela literatura infantil, pensa que é obrigada a ler aquela, né, que tu colocaste no início. Então, com relação às crianças, eu penso que deixar realmente por eles, né, enfim. Não é? O teatro, aquela questão que o outro aluno trouxe, né, o faz de conta, a partir dessas histórias, e deixar livre para eles, e não a expectativa do professor de atividade de registro, sempre. Sempre. E valendo nota. Valendo nota. E aí eu falo do sobrinho meu, que hoje é publicitário no Rio de Janeiro, que ele nunca leu nada no ensino médio. Nada. Aí eu disse assim, Lucas, mas como que... Ah, eu pago a Carolina, pego a minha mesada, pago a minha irmã, ela lê e faz resumo para mim. E ele passou sempre notas ótimas em literatura. Porque a irmã, ou seja, a gente está brincando, né? Porque ele nunca leu e passou, quer dizer, como assim? Fala, Manuzinha, alguma coisa, tipo, fala, olha para lá e diz assim, oi, gente! Essa questão da expectativa não é só sobre as crianças, que a gente não pode botar a expectativa, é que cada pessoa é diferente, a gente tem uma trajetória diferente, e por mais que a gente pense em 1001 maneiras de fazer eles gostar de ler, sempre vai ter quem não gosta também. Mas é claro, né? Então tem que respeitar. É claro. Eu acho que essa questão do respeito é que a gente está precisando mexer um pouquinho, né? Sabe? Porque é tudo muito engessado. Você tem que ler isso, você tem que ler aquilo, você tem que ler não sei o quê, você tem que saber. Eu fico olhando para cada pessoa, como assim, cara pálido, eu tenho que saber? Eu, por exemplo, eu falo isso, eu fiz clássico, eu nunca aprendi química nem física. Não sei nada. Mas eu nunca aprendi, gente. Eu estou quase 70 anos de idade, já fiz mestrado, doutorado, especialização. Nunca estudei isso na minha vida, sabia? Nem sei o que é. Eu consegui aprender química, mas a matemática... Aí a minha filha não aprendia. Aí um dia eu falei assim, meu Deus, se ela não aprende esse troço, ela ficava eu já nem perguntava se ela tinha ficado em recuperação, ela já chegava e dizia, a prova é tal dia. Eu já sabia que ela tinha ficado em recuperação. Aí ela é jornalista, trabalha em Porto Alegre. Aí ela vira para mim e disse, mãe, para que eu tinha que aprender aquilo?
nunca mais usei. Tem 10 anos de formado, que resposta quer que eu dê? Aí eu disse assim, não, é porque você entrou num jogo e uma das partes do jogo é a matemática. Então, trata de sair fora dela. E aí um amigo meu me deu um livro que eu acho que todo mundo devia ler, que é Inteligências Múltiplas, do Gardner, de John Gardner, exatamente. E aí eu fui ver que a minha filha nunca na vida, ele dizia para mim assim, Roberto, ó, a tua filha vai ficar no ensino médio até os 60 anos. Você sabe quando é que ela vai passar a matemática? Nunca. Porque não é competência dela. E aí eu falei, putz, pior que não é. Porque não era minha, porque eu não conseguia ensinar para ela. Eu sentava, olhava para o caderno dela e dizia assim, oi, tchau, porque eu não entendia nada. E a gente tem essa expectativa com os meninos, né? Todo mundo tem que tirar a mesma nota, todo mundo tem que passar. A gente não fica querendo saber se um gosta mais do outro. Não interessa. O meu negócio é ter o programa aqui, ó. O mínimo, pelo menos, né? O mínimo é responder a chamada. Só uma correção, a Júlia, ela está matriculada no Paulo de Novo Hamburgo, não é Severino. Ah, eu viu? disse, eu me enganei. Ela e a se Júlia, ela não é aluna da pedagogia, ela é aluna do jornalismo, ela está fazendo como DCG. Bom, então, enfim. As perguntas dela só fazem a gente mexer mesmo. É porque ela está num outro curso, né? Que é bom, né? É bom, misturar os cursos é muito bom. O Arthur Breno Stirmer, ele conta uma história, ele fala que o relato da Júlia é muito bom, interessante, e ele diz que recomendou uma clínica de psicopedagogia conceituada à filha de um amigo dele, e ela voltou com um livrinho para aprender a lidar com medo, mas não deu muito certo, pelo menos até agora. A menina ficou com mais medo ainda. Figuras horripilantes e o modo como foi lido pode ter sido a causa disso. Em relação ao texto proposto, também achei importante como foi colocada a contextualização do período histórico e de diferentes infâncias que são produzidas segundo condições específicas e expectativas acima das condições reais da criança, que é uma coisa muito comum no meio educacional, a gente sabe, né? Porque, embora eu dê aula na universidade, eu dei aula no ensino médio e ensino fundamental também. Então, a gente vai vendo como é que, na verdade, quase que é tudo a mesma coisa. Não é. Mas essas questões muito específicas, né, de como é a cobrança da disciplina, é basicamente a mesma coisa. Porque vocês que pegam a unidocência, que pegam as séries iniciais, as crianças adoram ler. Adoram. Quando chega no ensino fundamental de quinta ou oitava, eles começam a ter raiva. Quando eles chegam no ensino médio, eles podem ouvir falar. Mas eu estou vivenciando uma questão de primeiro para segundo ano com a minha filha. No primeiro ano ela chegava bem entusiasmada, empolgada com a questão que tinha lido na biblioteca, escolher livros. Agora no segundo ano, como é uma coisa extremamente tradicional e registro, preencher, sabe? Quando tu bloqueia um pouco da criatividade, de deixar a criança, aí pergunto sobre o livro. Eu trouxe, mas não quero ler. Agora não, amanhã, deixa para depois. Pois é. Porque aquela questão de não deixar a criança escolhidos, né? Como foi falado antes. Né? Normalmente chegam na biblioteca e os livrinhos estão lá. Então, eles só escolhem. daquilo ali. Que eu ia dizer também, né? Direcionar a questão da idade, do tema, do público. Isso, ao meu ver, bloqueia completamente a criança de ter esse gosto. Assim, ó, eu fui fazer uma fala sobre o PEIs no colégio Padre Caetano. E naquela época não tinha esse negócio de data show, se levava aquelas folhas transparentes. É retroprojetor. E eu preparei transparências lindas, coloridas, com azul, com vermelho, com rosa. Quando eu entrei no colégio, o menino virou para mim e disse: prof, eu quero ler, mas a minha prof não deixa. Aí eu falei: mas pode, que sério que você está? Disse: na sétima. Aí eu quero ler e a minha prof não quer deixar eu ler. Eu falei: mas por quê? Porque o que eu estou lendo, o que eu quero ler, não é leitura para a escola. E eu digo assim: mas não tem leitura da escola? Quer dizer, claro que tem, mas eu fingi que não tinha. Não existe leitura da escola e leitura fora da escola, é leitura. Eu disse: não, eu quero ler. E a prof disse que aquilo não é livro para eu ler.
Aí eu falei, que livro que é? Era, não é aquela dos vampiros, o Crepúsculo. E a professora dele disse, não, Crepúsculo não é para ler, Crepúsculo não é livro para a escola. É um livro que você lê depois, aqui dentro não. Aí eu peguei aquelas minhas transparências todas lindas que eu tinha feito, botei dentro da pasta, liguei o meu piloto automático, entrei no salão, lá no auditório, peguei o microfone e comecei a falar dessas leituras de escola e leitura de fora da escola. Porque você fala que aluno não gosta de ler. As pessoas todas falam isso. Aí eu digo assim, vem cá, quantas páginas tem Harry Potter? Se você juntar os 7 livros, mas vai a sei lá quantas mil páginas. E eles não lêem. E por que eles não leem um livro pequenininho? Agora, no Maria Rocha, tinha um menino que virou para mim e disse assim, professor, eu estou lendo Game of Thrones. Aí eu olhei para a cara dele, imagina, o primeiro volume tem 500 e poucas páginas. Aí ele disse assim, eu estou lendo. Eu olhei para a cara dele e falei, então fala para mim de quem que você está gostando. Ele falou, adora ela. Aí eu, mas qual é a outra personagem que você gosta? Ah, todo mundo gosta do Tyrion, mas eu não gosto muito do Tyrion. Eu falei, meu Deus, esse infeliz está lendo esse troço. Eles leem? Aí ele falou assim, agora eu recém, professor, eu comecei o 2º volume. Eu digo, meu Deus do céu, ele está lendo o 2º volume. No fim, nos 2 volumes ele vai ler mais de 1000 páginas. Mas por que ele lê 1000 páginas de Game of Thrones e não lê 3 páginas de um conto? Alguma coisa está errada. Eu não quero falar nisso não, tá, gente? Porque senão eu vou ser antipática. O que ele vai falar aqui, o Arthur, é assim, ó, a coisa mais comum que ele vê acontecer no meio educacional, que é a questão do desenvolvimento da criança, a expectativa acima das condições reais da criança. Isso a escola faz mesmo. Ela tem uma expectativa que a criança, eu não sei se ainda tem isso, mas no meu tempo a gente botava assim, afinal dessa unidade o aluno será capaz de 2 pontos. Aí a gente jogava a expectativa da gente lá. Aí acabava aquela unidade e o aluno não era capaz de. E aí você se sentia a pior das pessoas. Mas aí vem a pergunta, mas será que aqueles alunos tinham condição de fazer isso? Condição que eu digo é condição da idade, maturidade, tudo isso que você falou. Que na realidade o problema é colocar todos no mesmo parâmetro, né? As pessoas podem ter avanços, mas que não vão ser todos no mesmo, no mesmo tempo. Existe muito isso. No pacto do ensino fundamental ainda existe esses parâmetros, né? Exatamente. Introduzir, ampliar, ter a competência dele, mais ou menos, não me lembro bem os termos agora. É porque a gente... Eu passei para a educação infantil agora, do ensino fundamental. É que a gente tem a mania assim, ó, a gente faz o programa e aí a gente aqui, por exemplo, na Universidade Federal de Santa Maria, recebe gente de tudo que é lugar. E as pessoas têm modos diferentes de pensar, vivências diferentes, aí a gente quer unificar todos. diferentes. Totalmente. A gente quer unificar. E não dá certo, né? Nunca deu. Mas aí as pessoas assim, mas hoje segue. Mas por que a gente pensa? A escola é assim. Gente, a gente hoje não tem. Quem quiser ter um conhecimento a mais, não precisa vir para a escola. É só entrar no Google, é só entrar na internet. Eu sempre digo, se não está na internet, se não está no Google, não existe. Porque se está lá, existe. Bota teu nome, você vai ver que tem alguma coisa que tem sobre você lá. É impressionante. Mas os pais também aumentam essa expectativa sobre as crianças em relação à escola. E cobram da escola, e cobram. Por isso que é importante o professor saber ter firme assim, eu sou professor eu estou aqui para ensinar tal coisa. E quando os pais vão lá, mas eu queria que não, mas aqui, professor, sou eu. Né? Porque os pais botam muito mais expectativa do que a própria escola. E a escola há muito tempo atendeu as expectativas. E a gente faz, os pais querem muitas vezes fazendo os pais querem que os pais. Mas eles não dão não querem para o filho ler em casa. Não, e geralmente os pais não leem, né? E aí querem que o filho seja um leitor quanto mais. Não vai ser, querido. Você não me leva a mal, mas não vai ser, não. Até porque o tempo que o aluno passa na escola, no máximo 4 horas.
né? O dia tem 24, você tira 20, 8 dorme, sobram 12. Nessas 12 horas ele faz o quê? Vai jogar videogame e vai para a internet. Ou na aula da internet, tem essa coisa também. Depois a Rebeca, ela diz assim, eu adorei, eu não sei também de que polo é que ela não colocou. Na literatura não podemos aprender sobre a história. Se é imitação, não o fator histórico envolvido, acredito que mesmo que haja uma simulação da realidade, sempre há algo de história para se representar. Rebeca, assim, o que eu falei, depois você fala assim, tudo é texto. Tudo que aprendemos sobre o mundo passa por um processo de leitura. Assustou-me saber que esse processo já foi analisado de forma negativa na história. Muito bom texto. Ela está falando, acho que é da história, quando Schopenhauer e Platão, que eles dizem que é... Eu juntei você, tá? Porque você mandou duas, uma da unidade 1 e outra da unidade 2. Na unidade 1, é assim, quando você diz que sempre há algo de histórico a se representar, depende da concepção que você tem de história. Por exemplo, eu dei como exemplo o Fernando Gabeira. O Fernando Gabeira escreveu um romance chamado Que é esse companheiro, que trabalhava com a história da ditadura militar, mais especificamente do sequestro do Elbrick, que era um embaixador americano. Ele trabalha com história, ele trabalha com um período histórico datado, que todo mundo conhece. Mas, quando ele escreveu o romance, ele inventou um monte de personagens. Por quê? Porque aquilo não era documentário, aquilo era um romance, era verossímil. E ele inventou. Aí o pessoal caiu de pau em cima do Paulo Gabeira, o pessoal que era do aparelho, porque aquilo ali não existia. E ele disse, não, eu coloquei porque eu inventei, que é o direito que ele tem enquanto autor. Quando o livro do Gabeira foi para o cinema, piorou mais ainda. Porque além das invenções que o Gabeira tinha feito, o diretor de cinema inventou mais coisa ainda, que não tinha acontecido. O que eu disse, e repito e vou insistir, é que quando eu leio história, é fato. E quando eu leio literatura, é verossimilhança, é aquilo que podia acontecer. Por exemplo, vou dar um exemplo. Quando George Orwell escreveu 1984, ele não imaginava que aqui dentro, sabem que eu entrei aqui, porque tem a câmera lá na entrada. Ele sabe direitinho a hora que eu entrei, para onde eu vim, com quem eu entrei. Isso há 30 anos atrás era impossível. Outro exemplo, eu estou conversando com vocês por aqui, Imagina isso há 30 anos atrás. Era ficção científica, né? Hoje não é mais. Então, o que eu quero dizer é que isso é historicamente hoje, mas não era há 30 anos atrás. Então, dizer que sempre tem, nem sempre tem. Né? Você pode dizer, mas implícito, não, que tenha. Conto de fada, por exemplo, implicitamente pode ter coisas da época, mas que hoje não existe mais. Nós estamos em outra fase. Você conta, às vezes você conta com uma criança uma história, ela olha para a tua cara e diz, tipo, ai, como tu é idiota. Como é que você acredita num troço desse? Entendeu? A diferença fundamental é essa. História trabalha com fato e literatura não. Ela pode trabalhar com fato também, mas ela pode inventar personagem. Eu li um livro uma vez do Assis Brasil, chamado Videira de Cristal. E eu conversei com o professor de história sobre isso. Falei, puxa, que legal, uma história de uma corrente messiânica do Morro do Ferrabras, de São Leopoldo. Aí eu falando das personagens, não, esse personagem existiu, esse também não existiu. Eu falei, como assim? Aí eu fui me dar conta, eu estava lendo romance, não estava lendo um livro de história. Então o cara inventa o que ele quiser, ele, entende? A diferença fundamental, então, no fundo é essa. Eu posso inventar e historicamente eu não posso inventar. Sabe, quem descobriu o Brasil foi o Pedro Álvares Cabral, não posso dizer que foi Platão. Mas se eu escrever um romance eu posso inventar. Posso falar até que foi eu que inventei. E na parte 2, o Arthur de novo, que é a história do Patinho Feio. Como a história do Patinho Feio, como é que se diz? Não é preocupa,
de alguma maneira balança com as pessoas, que todo mundo, porque o patinho feio, ele fica bonito, não sei o quê. Ninguém pensa no que ele sofre porque ele não é igual aos companheiros dele. Ninguém fica preocupado, por exemplo, com a madrinha, a senhora lá, fala assim, deixa de chocar, para de chocar. Aí eu falo assim, mas se ela parar de chocar, ela vai matar. É aborto? E todo mundo lê para a criança e fica tudo por isso mesmo, e acham tudo maravilhoso, entendeu? Aí fica assim, mas agora tem o príncipe que é um príncipe homossexual, isso é um absurdo, mas isso é mais velho que andar a pé. Existe isso em tudo que, sabe? Você começa a ler, por exemplo, Pérez de Arte tem um incesto, cara. O cara casa com a filha e continua lendo. Porque, claro, né, irmãos de um lado, Anderson de outro, ninguém, agora vai você escrever. Aí cai todo mundo em cima. Aí eu digo assim, olha, vai ler as historinhas antigas, vai ver o que eles estão fazendo. Como é que a coisa funciona, casa por dinheiro. Isso é tão antigo. Eu estou falando isso que eu sou velha, né, gente? O Arthur, a questão é a seguinte: a ponte ideológica entre a diferença e a feiura. Os patinhos não diferentes usam dos termos esquisito, diferente e feio. Por que os esquisitos diferentes devem ser feios? Cara, Arthur, assim, o que é diferente, geralmente, eu vou te dar um exemplo muito de hoje. Hoje, se você é de esquerda, quem é de direita não presta. Você nem ouve. E quem é de direita também não ouve quem é de esquerda. Quer dizer, você fica guardadinho todo no seu grupinho, onde todo mundo pensa do mesmo jeito. Nem toda, você vai entender o que eu vou dizer, nem toda pessoa que pensa diferente de mim está pensando errado. Está pensando errado para mim. Você está entendendo? Nem todo mundo que pensa diferente de mim é uma pessoa horrorosa como ser humano, não sei o quê. Não. Inclusive, eu sou uma pessoa meio doente, porque eu aqui no centro de educação, eu só trabalho com gente que pensa diferente de mim. Deve ser um problema neurovegetativo que eu tenho, não sei. Mas eu respeito, cada um é cada um. As pessoas pensam assim, outras pensam assim. Nessa época do patinho feio, ele era considerado, a coisa é tão gritante que os pais usavam para dizer assim, minha filha, ser feia, se preocupa porque amanhã você vai ficar bonita. Estou esperando, estou esperando até hoje. Então, diz assim, não, olha aqui, mas o problema para mim hoje não é a beleza, é como que você sofre por ser diferente, né? Eu acho que isso é que é complicado. Quer dizer, a partir do momento que eu não sou igual a todo mundo, eu sofro, eu apanho, eu levo bordoada, mas não é pela feiura, não. A feiura eu acho que está ali como uma maneira de mascarar o que na verdade eles querem dizer, é o diferente. Até porque você tem que ver a época, né? Que a gente falava seu feio, hoje eu falo isso para a criança, ela está na gargalhada. Mas naquela época, nossa, eu lembro de minha sobrinha dizer assim, pode me chamar de tudo menos de ridícula, eu não gosto de ridícula. Aí quando a gente queria mostrar, Carolina, você está sendo ridícula. Ela começava a chorar. Você podia chamar ela de qualquer coisa, menos de ridícula. E eu acho que esse feio aqui está mais como, não sei, uma maneira de mascarar mesmo, que é o diferente, né? É a diferença. E depois ele fala que a atitude do patinho feio foi de se afastar, mas não é isso que faz hoje a pessoa, que é diferente. Ela se afasta. Ela se afasta na escola, ela se afasta em casa, ela se afasta em todo que é lugar. E aí ele diz, né? A gente percebe a diferença, depois a reação da parte afetada, para depois o comportamento centrífugo. Poxa, o bullying vem a seguir e não como diferenciação desinteressada. Nunca bullying é desinteressado. Não sei se vocês concordam comigo. Nunca é desinteressado. Sempre vai ter uma resposta da criança ao bullying, que é uma coisa que ela eu não sei se eu estou errada, gente, porque eu não trabalho
criança pequena, né? Você tem filha pequena, vocês duas, mas assim, muito do que elas pensam, muito dos valores que elas têm, quem bota na cabeça delas é o adulto. Porque ela não nasce com problema de criança, não sei, posso estar falando uma bobagem, mas do que eu assisto não é por aí. Elas ficam assim. A própria professora Leandra, quando o filho dela foi estudar no centenário, tinha um menino com necessidades especiais lá na sala de aula, eu não sei se, acho que ele tinha paralisia cerebral, se eu não me engano, e ninguém queria sentar perto dele, porque disse que ele fedia, ele babava, né? Ele ficava fedendo a baba, sei lá como é que é. E aí eles foram ver que os pais falavam, olha, não tem que ficar perto. Então não é da criança isso, eu acho. A criança nem medo não tem, né? A gente que coloca o medo da aranha, o medo do Mas sapo, é o medo do não sei o quê. Eu lembro, minha filha pequena pegava barata. Ó, mãe, peguei. A criança naturalmente não tem isso. Não tem medo de nada. Se tivesse medo, não andava de roda Nem o gigante. medo, nem o preconceito, nem... Tem um vídeo que retrata isso sobre educação especial, que é... Eles botam um adulto e uma criança, né? A mãe, o filho, o pai e o filho, vão passando pessoas e pedem para que eles imitem a careta que está sendo feita lá. Daí todo mundo vai fazendo, e quando aparece uma criança com síndrome de Down, os adultos não imitam, ficam emocionados ou só olhando, e a criança continua, porque só tem uma criança lá, enxerga o Down, enxerga outra criança. Claro. O adulto que tem esse olhar. Sim, os significados que a pessoa constrói, né? A criança não... Perfeito. E eu acho que isso a gente tem que cuidar muito na escola. É isso, gente. Acabou. Acho que a gente já falou muito, né? No sábado, tá? Dá licença. Beijos. Continuem colocando que a gente vai fazer outro vídeo horroroso que nem esse. A Manu muda e a Carla só fala de vez em quando. Até lá elas se soltam, tá? Beijos, bom fim de semana. Tchau, tchau. Tchau. Feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Feliz Mães. Dia das Mães. Pronto.